E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Muito bem, doutor Marco Antônio. Hoje a gente vai falar sobre comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, a participação final nos aquestos, e aí só vai explicar o que são esses aquestos, porque para o Mateus aqui é uma palavra diferente, separação obrigatória de bens, casos em que é obrigatório o regime de separação total de bens, e também, é claro, a gente vai receber a participação do ouvinte para tirar dúvidas com relação ao inventário também, e outros assuntos nesse universo. Doutor Marco Antônio, eu já quero perguntar logo de cara para o senhor, quais que são os regimes de bens? Todos esses que eu citei, existe mais algum? Existe aqueles mais conhecidos, aqueles menos conhecidos? Não, você citou, são os previstos na nossa legislação. Inicialmente, Matheus, até para o ouvinte entender, a proposta nossa seria falar sobre inventário. E por que estamos falando hoje sobre regime de bens? É porque o regime de bens, Matheus, ele influencia diretamente na questão do inventário. Por quê? Porque só vai ser inventariado os bens efetivamente deixados pelo decúbito, pela pessoa falecida, né? E o regime de bens ele vai definir o que é de cada cônjuge, se vai haver meação, qual o bem que efetivamente foi deixado pelo falecido. Então, por isso que eu sugeria esse assunto, Matheus, porque ele interfere diretamente, é o início da análise que a gente tem que fazer para saber quais os bens que vão ser levados a inventar. Né? Como você já introduziu aí, são esses regimes de bens, né, possíveis que nós temos na nossa legislação, são esses, que é o regime da parcial de bens, a comunhão universal de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos e separação obrigatória, né? Então, a nossa legislação prevê essas formas de regime de bens. O que é isso, Matheus? O que é regime de bens? Os nubentos, o casal, quando está preparando o casamento, né, eles podem discutir qual é o regime desse aqui de bens que eles vão querer convencionar no casamento deles. Para que isso? Para uma eventual separação, um eventual divórcio, né, ou então no falecimento de um deles, né, o que é dele, o que é do cônjuge, né? Então, esse regime de bens nada mais é do que isso, é a definição dessas regras, né, para ver como vão comungar, como que vão ser o verdadeiro proprietário em uma sociedade, né, conjugal, na sociedade do casamento, tá certo? Muito bem, 3818-1798. E doutor Marco Antônio, como eu tinha visto aqui, e aí, essa participação final nos aquestos, o que é esses aquestos? O que é essa participação final de aquestos? Bom, esse aí é um caso, Matheus, até que seria um dos últimos, mas podemos começar por ele, pelo seguinte, esse foi instituído no último Código Civil, né, na renovação de 2002 do Código Civil, introduziram essa possibilidade de regime de bens. Esse regime de bens, na verdade, ele não é muito utilizado, Matheus. Foi um misto que eles utilizaram entre o regime da separação total e da separação parcial, né? É bem complexa essa divisão, a forma para efetivar essa divisão, né? Mas de forma que ele é muito pouco usado hoje, né? Então, assim, vamos atentar mais para os outros, que são os corriqueiros, né? Muito bem, e o ouvinte pode participar conosco aqui na Rádio Clube 98, no 3818-1798, 3818-1798. Doutor Marco Antônio, eu posso alterar o regime de bens depois do casamento? Pode sim. Como isso é feito? Qual o processo? É demorado? Desde que seja consenso entre o casal, né? E que essa
essa mudança não vai trazer prejuízo a terceiros, porque o regime de bens, Matheus, ele pode trazer algum interesse de terceiros, porque esses bens podem estar garantindo alguma dívida, alguma obrigação. Então, pode sim, desde que consensual, desde que não traga esse efetivo prejuízo a terceiro, e tem de ser por meio de autorização judicial. Agora, nós estamos falando aí de como mudar, né? Mas como são escolhidos esses regimes de bens, Matheus? O regime de bem, ele pode ser escolhido e pode ser o regime legal. O regime legal, qual que é? É o regime da separação parcial de bens, né? O que significa isso? Significa que o casal, no momento do casamento, né, eles deixam de fazer essa convenção do regime, o que vai ocorrer entre eles, né, o que vai ser utilizado entre eles, né, é o regime da separação parcial, regime parcial de bens. Como que funciona esse regime parcial de bens? A divisão, Matheus, dos bens que foram adquiridos na constância do casamento. Ou seja, aquele patrimônio que um ou outro já levou para o casamento, ou seja, antes do casamento, ele não entra na divisão no possível divórcio ou no falecimento. O que vai ser dividido é só os bens adquiridos na constância do casamento. Então, esse é o chamado regime da separação parcial, né? Regime da comunhão parcial, e ele é chamado regime legal. Por que regime legal, Matheus? Porque na ausência de uma convenção antes do casamento, o que vai prevalecer é esse tipo de regime, né? E ele sempre funcionou assim? Não. Até 1977, o regime legal era o da comunhão universal. Então, o casal, quando se casava, né, todo o patrimônio que um ou outro tinha antes desse casamento comungava, iria comungar para ambos, ou seja, os dois teriam 50% da metade de todo o patrimônio, inclusive os que são adquiridos antes do casamento. Essa é a comunhão, essa é o regime da comunhão universal. Ou seja, todos os bens são divididos. Então, até 77, esse era o regime legal. A partir de então, passou a ser o regime legal o que nós estávamos falando, que é o regime parcial de bens, né? O regime parcial, da comunhão parcial de bens. São divididos só os bens adquiridos na constância. Tá? E são todos os bens adquiridos, só os adquiridos, Matheus, de forma que tenha sido comprado, né? Ou tenha um cunho financeiro. Isso quer dizer o quê? Que aqueles bens adquiridos por doação ou por herança, né, não entram nessa divisão, ainda que após o casamento. Muito bem, aqui na Rádio Clube 98 são 6 horas e 44 minutos. Doutor, é obrigatório o regime de bens? Existe um regime de bens que seja obrigatório? Existe o regime da separação obrigatória, Matheus, em algumas circunstâncias, né? A pessoa que tem mais de 70 anos que vai se casar, ele obrigatoriamente tem que ser o da separação total de bens, né? O regime da separação total. Não só o maior de 70 anos, mas aquelas pessoas também que precisam de uma autorização judicial para casar. É o caso do maior de 16 anos e menor de 18, que no casamento eles têm que ter o consentimento dos pais, né? No caso de não haver o consentimento de ambos os pais, ele terá que entrar com um pedido judicial. Nesse caso, a separação obrigatoriamente tem que ser também no regime de separação total de bens. Essas seriam as condições, né, para que seja separação. E há outras também, Matheus, no caso de quem é divorciado e ainda tem bens em comum com o outro, no outro casamento, né? E assim por diante. Tem mais algumas questões aí que obrigam que o casamento seja obrigatório, separação obrigatória dos bens.
Eu entendo e observo, doutor, que como noveleiro que já fui no passado, e a gente vê muito em novela essa questão da comunhão de bens, casamento parcial de bens, e aí é uma pergunta que, se o senhor quiser responder, o senhor fica à vontade. As pessoas utilizam a comunhão parcial de bens ou a comunhão total de bens? Na maioria das vezes, para aqueles casamentos forjados, casamentos de novela. É uma pergunta um pouco indiscreta que eu estou fazendo para o senhor, mas é porque é o que a gente acompanha muito e isso acontece na vida real. E o senhor já presenciou situações como essa? Sim, é claro que tem, né? Existe. O ser humano é complicado, né, Matheus? Existe de tudo. É custoso. Né? Mas a regra do casamento hoje, Matheus, é o da separação parcial, da comunhão parcial de bens. Até porque, como é o regime legal de bens, ou seja, aquele que não depende de pacto antinupcial, que o pacto antinupcial também, Matheus, ele traz algumas, traz um conflitozinho ali entre o casal, né? Porque se um fala, não, eu quero casar, mas só se for pelo regime da separação, pode trazer ali, né, um mal-estar no casal. Embora, Matheus, a questão do regime não sempre é só em razão da questão de separação mesmo, da divisão. Ele traz também um cunho da própria administração do bem, né? Quando você faz, por exemplo, uma comunhão, a separação total de bens, ou seja, cada um é dono do seu bem, mesmo depois de casado, ele vai ter livre administração desse bem. Cada cônjuge, né, vai ter uma livre administração do seu bem. Então, ele traz algumas questões vantajosas também. A questão de obrigação com credores, né? Então, traz sim algumas questões positivas. Mas é constrangedor, naquele momento de felicidade, naquele momento que está se casando, não é um momento assim de pensar, às vezes, na separação, né? Então, ele traz um constrangimento. Por isso que o legislador, Matheus, sabiamente, ele transformou o regime legal, que é aquele que não precisa fazer a convenção, o simples fato de ir lá no cartório de registro civil e casar, ele já vai trazer como regime o parcial. Então, o que o legislador foi sábio? Quando era a comunhão universal, era mais fácil acontecer essa questão que você falou, né? Talvez um casamento, né, fictício, um casamento de interesse, né? E a pessoa, no simples fato de casar, já adquiria toda a metade do patrimônio do outro cônjuge, né? Então, eu vejo que foi uma forma sábia. O legislador, em regra, ele é sábio, viu, Matheus? Trouxe como regime legal, né, a separação parcial, a comunhão parcial de bens, que é aquele mais justo, né? Se você casou, né, o casal, né, se uniu ali e obteve um patrimônio dentro dessa união, nada mais justo que você partir esses bens, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta inicial, há sim, né, casamento, né, com outros objetivos que não a união, né, conjugal. Muito bem, são 6h49. Doutor, eu preciso fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência. E aqui na Rádio Clube 98, a gente volta daqui a pouquinho. Rápido intervalo, já a gente está de volta. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Fazer parte de uma instituição financeira como o Sicoob Credipatos é participar ativamente dos resultados e decisões da sua cooperativa. É ter autonomia para falar direto e sem burocracia com todo mundo, do atendente até o presidente. É ter acesso às linhas de crédito e às melhores opções de investimentos para transformar seus planos em realidade de forma prática e descomplicada. Fazer parte de uma instituição financeira como o Sicoob Credipatos é ser muito mais que um número, é ser um dos donos. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Já são 15 agências em Patos de Minas e região e agora também presente no estado de Goiás. Faça parte. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital.
Gente, vou falar pra você, os classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim, 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, 3818-1798 é o canal da participação do ouvinte. Doutor Marco Antônio, hoje, eu digo hoje, mas no contexto do presente, qual o regime de bens mais adotado atualmente? Então, Matheus, como falamos, o mais adotado acaba sendo o da comunhão parcial de bens, justamente por ser o regime que não necessita de fazer um pacto. Né? Eu não sei se eu expliquei como que é esse pacto, Matheus. Esse pacto obrigatoriamente tem que ir a um cartório de notas, né? Onde será feita uma escritura optando pelo regime que não o regime legal, que hoje é o regime da separação parcial de bens. Então, a grande maioria, né, do casamento, eles fazem sem o pacto. E fazendo sem esse pacto, sem essa convenção, o que vigora é o regime parcial de bens. Então, com certeza, é o que mais existe. Muito bem. E qual o regime de bens que se aplica no caso de união estável? Essa aqui é a pergunta do Felipe. Acabei de arriscar aqui para falar sobre essa questão. É a mesma, exatamente a mesma, né? Quem vai ter uma união estável, eles podem também fazer o pacto antes do início dessa relação, né? E não fazendo, vai vigorar também o regime da separação parcial, ou seja, dentro dessa união, dessa convivência, o que for adquirido será dividido entre ambos. Tá? De forma que são as mesmas regras para o casamento, são utilizadas também para a união estável. A questão, às vezes, que traz um pouco de dificuldade na união estável, Matheus, é para ter certeza, principalmente quando, e esse caso é a maioria, não faz uma escritura de convivência, não faz uma escritura de união estável. Então, a dificuldade depois na separação ou até mesmo no falecimento é para definir quando que iniciou aquela união, né? Para a gente saber se dentro daquele período, o que foi adquirido dentro daquele período, né? Então, às vezes traz um pouco essa dificuldade, a união estável traz um pouco essa dificuldade, ou seja, para estabelecer quando iniciou e para saber se os bens adquiridos foram dentro da união ou fora dessa união. Muito bem, deixa eu verificar o que mais está chegando. Como que funciona no caso de casamento de menores de idade? Essa pergunta é a pergunta da Simone. Então, Matheus, agora menores de 16 anos não podem mais casar, né? É proibido o casamento de menores de 16 anos. Né? Nossa legislação não contempla mais. Contemplou até um momento, né, em algumas condições, hoje não tem mais. Entre 16 e 18 anos, é possível casar desde que com o consentimento de ambos os pais, pai e mãe, né? No caso de ambos não recusarem essa concessão, ou apenas um conceder, ou um, né, não quiser ser contra, há a possibilidade de fazer um pedido judicial, né, por meio de uma decisão, de uma ordem judicial, é possível substituir essa autorização de um dos pais, né, do pai ou da mãe, por meio de judicial. Mas de forma que, para o casamento de 16 a 18 anos, é necessária essa autorização dos pais.
A partir de 18 anos, né, é livre. Muito bem, a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98. Eu estou aqui recebendo a participação do Gilmar. O Gilmar está perguntando o seguinte: doutor, o que é pacto antinupcial? Exatamente, eu não falei a forma, que essa é a forma mais usada no nosso meio, né, Matheus? Mas, eu falei convenção, que é a mesma coisa. O pacto antinupcial é essa convenção, essa ida ao cartório de notas que eu falei, para fazer uma escritura para pactuar um regime diferente da separação parcial de bens, né? Ou para fazer o da comunhão universal, ou para fazer a separação total, né? Ou para a participação final dos aquestos. Nesse caso, vai ao cartório, né? E que chama, eu falei que seria a convenção, né? Mas é exatamente a convenção antinupcial, a convenção que é feita antes do casamento. Por quê? Porque deve ser estabelecido isso antes do casamento, até porque, né, você me perguntou, uma das primeiras perguntas, se depois disso pode haver modificação. Pode, mas você vai ter você vai ter os requisitos maiores, né? Você vai ter um pouco mais de dificuldade. Vai ter que ter autorização judicial, vai ter que estabelecer inicial, não há interesse de terceiros, e vai ter que ser consensual, né? Mas de forma que o pacto antinupcial é isso, é a convenção que se faz antes do casamento. Muito bem, 3818-1798, verificando aqui. Doutor, o que nesse âmbito da comunhão de bens, o que se tornou mais curioso ao longo dos anos? Bom, se tornou mais curioso? Isso. O que foi o caso mais curioso que o senhor teve nesses últimos anos? Então, Matheus, assim, como o legislador ele define bem essa questão, né, acaba assim, não tendo muita divergência. Há sim uma divergência, Matheus, no caso ali de quando é união estável, né, há uma divergência muito grande, por exemplo, quando é separação parcial de bens. Eu disse que aqueles bens já existentes antes do casamento, ele não vai, ele não comunga, né? Ele não vai fazer parte do universal ali da comunhão, né? E aí, o que acontece? A pessoa casou e tinha lá uma casa, né? Já existia essa casa. Durante o casamento, ou a união de fato, né? Ele vendeu essa casa e comprou outra. O que gera muita divergência, e aí existe algumas curiosidades nesse aspecto, é porque aí o outro cônjuge tenta, né, ou imagina que foi adquirido na constância do casamento. E muitas vezes, Matheus, essa alienação, ou essa troca desse bem, ela não é feita corretamente, né? A gente instrui os clientes quando vão fazer essa mudança de bens, vender um, comprar outro patrimônio, e nessa condição, antes comprou, existe um bem antes e vai fazer essa troca depois. Essa venda, ou essa troca, essa mudança, ela tem que ficar documentada para não haver depois essa discussão na futura. Você entendeu? Então, assim, isso é uma das questões que surgem, né? Uma das questões que trazem maiores curiosidades, trazem maior divergência. Uma coisa, sabe? E tudo a separação de união estável, que, como eu falei, às vezes fica difícil você definir quando começou aquela união, e aí vai ter que produzir prova, vai ter que fazer, né, esse reconhecimento da união para dizer se o bem vai comungar ou não. Muito bem. Aqui na Rádio Clube 98 são 19 horas em ponto. A gente caminhando para o encerramento. O doutor Marco Antônio, e agora, como que funciona cada um dos regimes de bens existentes, já para a gente caminhar para o encerramento? Então, passando aqui rapidamente, né, Marcelo? Então, Matheus, comunhão parcial de bens é aquele, então, que só comunga os bens adquiridos na constância do casamento. São os aquestos. Esses bens adquiridos na constância do casamento chama aquesto. Tá? Então, o parcial de bens só vai dividir esses bens adquiridos nessa constância, né?
A comunhão universal de bens é aquela que todo o patrimônio de ambos vai dividir, né, ainda que seja adquirido antes do casamento. Tem a separação total de bens, aquela que não divide nada, cada um tem o que é seu, né, e vai continuar tendo, né, e comprando os bens seus, eles vão ficar separados ali mesmo dentro daquela união, nada separa. A separação, essa participação final nos aquestos, como disse no começo, é um regime que basicamente não é usado, né, mas que consiste um misto aí entre a separação total e a separação parcial de bens. E a separação obrigatória é aquela que aos maiores de 70 anos obrigatoriamente tem que fazer, e aqueles que precisam de suplemento judicial para o casamento, né? Uhum. Em regra geral, regra geral não, a nossa legislação prevê essas possibilidades de regime de casamento, o regime de bens, né, no casamento. Muito bem, 19h01. Obrigado, doutor Antônio, pela participação do senhor. Eu que agradeço uma vez mais a participação aí, né? E mais uma vez falando, Matheus, porque essa importância de falar sobre o regime de bens é porque o nosso início aí, né, para falar foi sobre inventário. Mas você tem que saber o que a pessoa, o falecido, o decúbito, efetivamente deixou. E para a gente analisar os bens efetivos dele, a gente tem que voltar lá e verificar qual que é o regime, o contexto, né? Para verificar o que é dele e o que é de um cônjuge e do outro. Tá bom? Uma vez mais, obrigado pelo convite, né? E estamos sempre à disposição aí. E uma vez mais, parabéns aí pelo seu programa de grande audiência. Obrigado, doutor Marco Antônio. E o senhor volta na próxima quarta-feira aqui no De Tudo Um Pouco. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Churrasco bom chimarrão. Chegou em Patos de